Na aula de hoje resolveremos mais um limite. Percebam que se a gente substituir o valor 1 dentro dessa expressão algébrica, a gente vai obter denominador zero e com isso a gente não consegue determinar qual que é o limite. Sendo assim, é necessário fazer uma manipulação algébrica. E com essa manipulação algébrica, a gente vai ter uma nova expressão que permitirá determinar o limite. Nós utilizaremos esses dois produtos notáveis que eu deixei aqui embaixo, porque a gente precisa racionalizar esse denominador e depois a gente vai utilizar aqui no numerador outro produto notável. Vejam que no denominador a gente tem raiz quadrada de x menos 1. A gente pode chamar raiz quadrada de x de a, e esse 1 a gente pode chamar de b. Vejam que a gente vai ter a menos b. Para a gente racionalizar, a gente precisa encontrar o conjugado. Vejam que aqui embaixo a gente já tem a menos b. O conjugado é multiplicar por a mais b. E aí a gente vai obter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então faremos o seguinte: x ao cubo menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Depois a gente trabalha com o limite, vamos deixar ele de lado um pouquinho aqui e trabalhar apenas com a racionalização dessa expressão algébrica. A gente tem raiz quadrada de x menos 1, que é o nosso a menos b. A gente precisa multiplicar pelo a mais b. O a é a raiz quadrada de x, mais o b, que é o nosso 1. Se a gente multiplica embaixo, a gente vai ter que multiplicar em cima também. Fica raiz quadrada de x mais 1. Vejam que a racionalização, esses termos que foram colocados, se a gente fizer a divisão, vai dar 1. Então a racionalização é apenas um recurso para a gente manipular a nossa expressão e tentar obter outra. Percebam que a multiplicação da soma pela diferença vai dar o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Então, no nosso denominador, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o quadrado do primeiro. Se eu tenho a raiz quadrada de x e quero elevar ao quadrado, a gente vai ter como resposta apenas o x. Por que isso acontece? Pensem no 2. Se eu pegar o 2 e elevar ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. E se eu pegar logo em seguida e aplicar a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, se eu pego um termo e elevo ao quadrado e depois aplico a raiz quadrada, ele continua sendo esse mesmo termo. Então, vejam com o 2. Eu peguei o 2 e elevei ao quadrado, depois apliquei a raiz quadrada. Voltou a ser o 2. Então, se eu pego a raiz quadrada de x e elevo ao quadrado, continua sendo só o x. Menos o b ao quadrado. O b é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Então, no nosso denominador, a gente vai ficar com x menos 1. E no numerador, a gente vai ter x ao cubo menos 1 multiplicado pela raiz quadrada de x mais 1. Mesmo com essa nova expressão algébrica, se a gente pegar o 1 e substituir aqui no denominador, a gente vai ter denominador zero. Então, a gente precisa continuar a fazer manipulações. Mas a gente não consegue simplificar nenhum termo de cima com esse denominador. Então, a gente vai precisar fazer outra manipulação. Aqui a gente já manipulou, jogou ele para cima. Se a gente aplicar racionalização de novo, a gente vai voltar a ter esse termo inicial. Então, a gente precisa fazer uma manipulação com esse x ao cubo menos 1. Vejam que x ao cubo menos 1 é bem parecido com esse produto notável aqui abaixo. Perceba que a gente teria o seguinte: x ao cubo menos 1. Vocês concordam comigo que 1 é a mesma coisa que 1 ao cubo, que é 1 vezes 1 vezes 1, que continua sendo 1? Está muito parecido com esse produto notável aqui embaixo. Então, a gente pode fatorar e criar uma nova expressão, que é a seguinte: o a, que é o nosso x, menos o b, que é o nosso 1, multiplicado por a ao quadrado, nosso a é o x, então vai ficar x ao quadrado, mais o a multiplicado pelo b, x vezes 1 dá x, mais o b ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, no lugar de x ao cubo menos 1 ao cubo, a gente pode colocar essa fatoração, x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais x mais 1. Nessa expressão algébrica, a gente vai ter no nosso numerador, no lugar desse x ao cubo menos 1, x menos 1, multiplicado por x ao quadrado mais x mais 1, multiplicado pela raiz quadrada de x mais 1, tudo isso sobre esse x menos 1. Perceba agora que a gente consegue simplificar esse x menos 1 de cima pelo x menos 1 de baixo. E agora a gente tem apenas esse produto, que é o x ao quadrado mais x mais 1 multiplicado pela raiz quadrada de x mais 1. E como a gente só vai ter um numerador, a gente pode aplicar a propriedade da substituição direta. Então, no lugar desse limite inicial, a gente vai determinar o limite com base nessa nova expressão algébrica, que vai ser o limite, quando o x tende a 1, de x ao quadrado mais x mais 1 multiplicado pela raiz quadrada de x
mais 1. Pela propriedade de substituição direta, é só colocar aqui no lugar do x o 1. Então, a gente vai ter aqui 1 ao quadrado mais, no lugar do x o 1, e mais 1, multiplicado por raiz quadrada de 1 mais 1. Então, onde tinha x, eu coloquei 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Então, a gente vai ter 3 aqui. Multiplicado por raiz quadrada de 1 é 1, e 1 mais 1 dá 2. Então, a gente ficou com o produto 3 vezes 2, que dá igual a 6. Portanto, o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 6. Espero que tenham gostado. Até mais.